feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não vai? Salve, salve, nação cuscuzeira, menino, que noite bonita. Chegou aquele cheiro de chuva, chegou a hora de eu tirar meu casaco, a naftalina, botar daquele jeito. E meu cabelo não aguenta esse clima de Fortaleza, tal qual a Avenida Osório de Paiva e adjacências nessa cidade feita de açúcar. Vamos iniciando nossa noite bonita e bela, que está fazendo meus gatos ficarem tal qual galinhas engurejadas no puleiro, bem aconchegados nessa noite. Pega teu cuscuz e tua água fluidificada, que vamos fazer o quê? Iniciar nossa noite com um encontro maravilhoso neste 15 de maio de 2025. Preparou o cuscuz? Bora, que vamos iniciar com o quê? Com aquela prece inicial para dar uma harmonizada. Eu gostaria de chamar a nossa querida Ana para a prece inicial. Boa noite a todos. Quem se sentir confortável, feche seus olhos. Vamos entregar hoje nosso estudo ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. E pedir ao Mestre permissão para abrir os nossos estudos de hoje. Pedindo a Ele que esteja conosco sempre para que possamos compreender o nosso tema de hoje, que é a lei do progresso. Trabalharmos a nossa lei moral e intelectual para que possamos um dia nos encontrar. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? Cadê ele? Reizinho das picapes, que estava com bigode igual um treinador de futebol da Premier League da Europa. Vai, DJ JP, solta o som. Música, informação, divulgação, palestras e mensagens, tudo no seu lugar. Web Rádio Café. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga, o seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e dirá a voz ao Pai ruído, e então dirá: eis os teus filhos, enfim.
Eita, noite bonita, menino. Tocou agora o quê? Grupo AME, o chamado. Um beijo, cheiro cuscuz com queijo para minha camarada Rebeca. Rebeca Veras, minha amiga dos trincheiras, do ensino fundamental, minha linda amiga. Vamos iniciando nossa noite com o quê? Com cuscuz. Bota um ovo nesse cuscuz, uma água frutificada para desentalar, né? Além das provas, das outras coisas. É isso mesmo. Vamos pegando aqui o cuscuz. Mas não tem o cuscuz, pega que tu tem aí, que vamos, porque a nossa noite está maravilhosa. O que acontece o quê? Segunda, quinta-feira do mês. Tem o quê? A galera dos estudos da casa. E vamos receber com muita alegria o pessoal do ESG2 Online. Que turma linda, né? Online, menino. Vocês devem se turmar muito online, fazendo altas... E quem são os facilitadores? A Rosana, como uma deusa, você me mantém. E o nosso querido Idelci, irmão da nossa querida Dora Aventureira. Isso mesmo. E estamos aqui com quem? Com Alessandro Costa, a Juliane e a Ana Cláudia e o nosso querido Russo, diretamente, nossa Ilse Scamparini, não está no telhado, está no Lar dos Humildes. Vamos lá, boa noite a todos, sintam-se acolhidos e abraçados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui, junto com o Ildeci e o Russo, fazemos, né, parte da turma do ESG2 Online, e a gente está muito feliz de poder trazer aqui os alunos para falar um pouquinho, né, do que a gente vivencia nas nossas aulinhas das quartas-feiras, né, gente? A gente fala que a gente, quando termina a quarta-feira, a gente já fica pensando como vai ser a próxima quarta-feira, que sempre é muito bacana, sempre é muito divertido. Né, Ildeci? Exatamente. Boa noite para todos. Na quarta-feira é hora de aprender. E, como sempre a gente diz, nós aprendemos juntos. E isso fica mais gostoso, isso fica mais saudável, isso a gente está, a cada dia, mais feliz com essa quarta-feira. Não é, Russo? Excelente. E qual é o tema que vocês vão apresentar hoje, que eu estou doida para saber? Falta o Alessandro e o pessoal se apresentar. Gente, desculpa, estou tão ansiosa. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Alessandro Costa, eu sou aluno aí do ESG2, das quartas-feiras, com a Rosana, com o Idelci, com o Roosevelt, mas aqui a gente está numa sala também com a Iraci, com a Fran, que foi do ESG1, nossas orientadoras, facilitadoras do ESG1, uma alegria imensa, apesar de que a gente não tem experiência de estar falando aqui, a gente sabe que o poder da internet, ele rompe fronteiras, né? Então a gente não tem muita noção de quantas pessoas a gente pode alcançar, mas a alegria de estar contribuindo com esse momento é muito grande. E a gente entra com os facilitadores, vê como é o tema de hoje. Que maravilha receber vocês aqui, né? Então, quem vai falar primeiro? Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente hoje, né, vai falar sobre a lei do progresso, tá certo, gente? E os meninos vão apresentar, né, o conhecimento de cada um. Eu vou começar com o Alessandro. Alessandro, por favor, fala um pouquinho. Perfeito. Gente. Perfeito. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar participando aqui nesse momento da rádio. Primeira vez que eu participo, não posso esconder que é uma alegria, mas ao mesmo tempo é uma emoção que a gente tem que controlar. Fiz aqui uma pequena pesca para poder contribuir com vocês, apesar de todos os ensaios e tudo mais, mas a gente tem aquele nervosismo da primeira vez, do inaugural, então eu peço a compreensão de todos. Eu vou falar sobre o progresso moral, né? Que ele refere-se ao desenvolvimento da alma, focando no aprimoramento das qualidades morais e na evolução para a perfeição. Aqui ele também fala que o progresso moral, segundo o Espiritismo, é alcançado através da compreensão das leis de Deus, da prática da caridade, da busca da verdade e da superação das paixões negativas, que é algo que a gente sempre tem conversado. Na realidade, assim, apesar que o tema é esse, mas em todas as aulas do ESG1, ESG2, a gente sempre vem batendo sobre isso, né? A superação dessas paixões negativas no dia a dia, né? Que colocar em prática isso é a parte mais complexa do processo. A gente estuda, mas para colocar na prática, aí é o grande desafio, mas a gente vai vencendo. E aqui também fala assim: o Espiritismo acredita que o progresso moral é essencial para a felicidade e a evolução da alma,
a compreensão das leis de Deus, a prática da caridade e a superação das paixões negativas, como eu falei, são caminhos para o progresso moral e para a aproximação da perfeição. O progresso moral e o progresso intelectual, que na realidade o progresso intelectual vai ficar com a Ana. Então, a minha participação é mais sobre isso, sobre o progresso moral. Ana, pode ficar à vontade, querida. Boa noite a todos, mais uma vez. E falando sobre o progresso intelectual, a gente diz que o progresso intelectual não deve ser compreendido como um simples aumento de conhecimento. Primeiro devemos conhecer o que é o bem e o que é o mal, para posteriormente poder escolher como agir corretamente. Essa ideia nos convida a refletir sobre nos contentarmos em não praticar o mal, como se isso fosse suficiente para avançarmos para o progresso moral. Os Espíritos nos ensinam que não devemos nos limitar a essa virtude negativa. Devemos ativamente buscar fazer sempre o bem. Se alguém tiver com o livro dos Espíritos aberto, no capítulo 8, a lei do progresso, na questão 780, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ao que a espiritualidade responde: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, ele alcança em outro, de modo que os dois progressos logo irão atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente, e vice-versa. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, ele destaca que é necessário uma virtude ativa. Isso é, fazer o bem não deve ser visto como uma obrigação, mas uma escolha consciente e desejada. Aí eu ainda ressalto que o espírito também ele progride na erraticidade, como espírito, entre uma reencarnação e outra, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra enquanto encarnado. O estado corporal e espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares de cada um dos dois mundos. Todos esses capítulos que eu citei, a gente teve conhecimento justamente estudando a lei do progresso. E o ERD é muito importante para isso, onde a gente pode conhecer todo o trabalho da espiritualidade e nos ensinar a progredir cada vez mais. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Ana. Agora a gente vai passar a fala para a Juliane, né, Juliane? Por favor. Olá, boa noite. Eu sou a Juliane. Também faço parte do grupo do ESG2 Online, né? Quero aproveitar e convidar aqui, né, quem puder, quem quiser participar, né? Sempre no início do ano tem os períodos de inscrição. E também dizer que eu faço parte também do grupo da evangelização, lá, né, no nosso Lados Humildes. Ajudo, contribuo lá na mocidade, aproveitar e convidar os jovens, adolescentes, né, que quiserem participar, estudar conosco. Estamos lá todos os sábados às 15 horas. Estão convidados. Então, vou falar sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. O Espiritismo, ele é mais do que uma doutrina filosófico-religiosa, né? Assim como a gente, no início já dos estudos, a gente aprende. É também uma proposta de transformação moral e intelectual da humanidade. Sua influência no progresso humano, ele se dá em diversas frentes, principalmente por incentivar valores como a caridade, a fraternidade e o autoconhecimento. Uma das principais contribuições do Espiritismo é a sua visão progressista da alma e da vida após a morte, ao nos ensinar que o espírito é imortal e está em constante evolução através de múltiplas existências. A doutrina desperta nos indivíduos a responsabilidade por suas escolhas, promovendo o desenvolvimento moral. E, além disso, o Espiritismo ele também rompe com o dogmatismo religioso, ao dialogar com a ciência e a razão. O Kardec,
né, que codificou essa doutrina, propôs para nós uma fé raciocinada, baseada na observação dos fenômenos espirituais e na lógica. Esse aspecto contribuiu para ampliar a compreensão humana sobre a realidade, fortalecendo o pensamento livre e investigativo. Então, sua ênfase na reforma íntima, na prática da caridade e na busca da verdade fortalece os alicerces de um mundo mais consciente, pacífico e fraterno. Então, nós vamos refletir, de uma forma simples, como a doutrina espírita contribui para o desenvolvimento da humanidade, com base em algumas passagens do Livro dos Espíritos. Então, quem tiver com o Livro dos Espíritos em mãos, pode acompanhar. Então, o progresso como lei natural. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulada Leis Morais, nós encontramos a lei do progresso, que está nas questões 776 a 786. Então, os espíritos ensinam que o progresso é uma lei natural. Mesmo quando a humanidade parece estar em crise ou retrocedendo, eles nos dizem que, na verdade, ela continua avançando, mesmo que seja lento, né? Mesmo que para nós pareça esse avançar seja um pouco lento. Então, o Espiritismo, ele mostra também que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. É uma questão que está 872 no Livro dos Espíritos, que nos permite escolher entre o bem e o mal. E cada escolha positiva contribui para o nosso avanço, né? Avanço coletivo, não apenas individual, transformando aos poucos as sociedades e as suas instituições. E aí nós temos a caridade como pilar do progresso. Então, no capítulo 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, intitulado de Fora da Caridade não há salvação, que é uma máxima central do Espiritismo, é ressaltado que a verdadeira religião se manifesta através das ações, não apenas da fé. A caridade é a base da verdadeira fé. Ela é o caminho mais curto para a regeneração da humanidade. Então, ao colocar a caridade como eixo da vivência espiritual, o Espiritismo propõe uma ética prática, que transforma as relações humanas e promove justiça social. E outro ponto, né? A reencarnação. A reencarnação como uma responsabilidade individual e caminho de crescimento. Então, segundo o Espiritismo, cada espírito é responsável pelo seu próprio progresso e tem múltiplas oportunidades de aprendizado ao longo de diversas existências. A doutrina nos ensina que a vida não termina com a morte do corpo. Voltamos à Terra diversas vezes através da reencarnação, para aprender, reparar os nossos erros e evoluir. Isso mostra que cada existência é uma oportunidade educativa. Então, com essa compreensão, passamos a encarar os nossos desafios da vida com mais coragem, sabendo que temos um propósito maior. Também entendemos que todos nós estamos em processos diferentes de evolução, o que nos convida à tolerância, ao perdão e ao respeito mútuo. E outro ponto que é essencial, que também vemos na doutrina, é a importância do autoconhecimento. Então, na questão 918, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para aqueles espíritos, né, que estavam contribuindo com ele naquela codificação. Então, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, os espíritos respondem para Kardec. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase que nós já conhecemos bem, né? Aí da filosofia. Então, o progresso da humanidade começa na reforma íntima de cada pessoa. Quando nos conhecemos, podemos corrigir nossos defeitos, desenvolver nossas virtudes e melhorar os nossos relacionamentos. E assim contribuímos para uma sociedade mais justa, pacífica e solidária. O Espiritismo tem grande influência no progresso da humanidade ao oferecer uma visão espiritual da vida
com base em leis divinas, reencarnação e responsabilidade moral. Então, ele nos mostra que o verdadeiro progresso começa dentro de cada um, por meio do autoconhecimento, da prática do bem e do amor ao próximo, por meio dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Tem outros livros, né? Aqui eu trouxe do Livro dos Espíritos. Então, nós compreendemos que a evolução é contínua e que todos estamos caminhando para um mundo melhor, mais justo, fraterno e iluminado pelo Espírito da Verdade. É isso. Muito bom, Ju, muito bom. É super importante, né, a gente colocar que o ESG 2, a gente estuda as leis morais, né, gente? E a gente escolheu a Lei do Progresso, que foi uma lei que a gente já estudou, né, até o momento, e os meninos foi escolhido, inclusive, pela turma, né, como a lei que a gente falaria hoje na rádio, e o quanto ela é importante, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né, como ser humano, para a gente chegar lá na frente um dia e falar, nossa, nessa vez, nessa encarnação, eu consegui dar um passinho, né, na direção correta, né, tendo lá o nosso mestre querido Jesus como o nosso guia, né, e mestre. Então, Ideci, você gostaria de falar alguma coisa? Eu só queria completar, né, primeiro agradecer a todos, né, pelo estudo, por mostrar um pouquinho do nosso ESG, porque todas as quartas-feiras, a partir de 19h30, nós fazemos esse estudo. Cada dia uma lei moral ou um tema referido a ela, entendeu? E aí a gente faz com que todos participem. E este é um pouquinho do nosso ESG. Agradecemos a todos que vieram espontaneamente a brilhantar essa quinta-feira. Muito obrigado. Excelente, gente. Pense, é comigo, Paloma. É como diz a voz do anjo que sussurrou no meu ouvido. Menino, pense num tema bom, a lei de progresso. E aí, bora de intervalo, de um breakzinho bem bom, para já a gente fazer um pinga-fogo no cuscuz. Gente que está ligado no chat, fiquem sintonizados aqui com a gente. Corre durante o intervalo para pegar aquela tocumbuca, teu refil de água fluidificada. E cadê ele? Cadê ele? Bora, DJ JP, faça essas picape chorar que já a gente volta. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare! Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, atenuação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos ou animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ao Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue
segue Jesus, pois essa ausência nos dá luz, calor, frio, alto e nação, dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal, o homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz, luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Estamos de volta aqui com o nosso Cuscuz com o Espiritismo. E você que perdeu o primeiro bloco, ficou. É isso mesmo, vamos continuando, que o show tem que continuar, porque eu parei por um momento e fiquei reflexiva. Vamos lá. Você perdeu alguma coisa? Deve ter perdido. Também perdi minha vergonha na cara. Mas vamos que vamos. Quem perdeu o primeiro bloco, o que que nós temos? Nós estamos recebendo neste exato momento a turma do ESG2 Online, que falou sobre a lei do progresso. E estamos no nosso segundo momento com Pinga Fogo no Cuscuz. E nada melhor pegar o fogo no cuscuz com quem? Com toda a galera aqui. E ela já está aqui posicionada, prontíssima para parler. Parlez-vous, Françoise Marie, que est de Hollande, écoutez-toi. Meu Deus, esse teu francês me mata, Paloma, e me mata mesmo. Mas vamos lá, que maravilha estar com todos vocês aqui e a gente falar sobre uma lei tão importante que é a lei do progresso. A gente lembra, né, lá da lápide de Allan Kardec, quando está no túmulo dele, quando ele diz nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. E a gente vê a todo dia, a todo momento, a todo segundo, que nós estamos ligados a essa lei de evolução, de melhoria, de reforma íntima. Mas nós vamos lá, as perguntas para o grupo, né? Voltadas para o tema de hoje, que muito bem escolhido, afinal, falar do progresso moral, falar do progresso intelectual, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo na nossa esfera terrena, onde o nosso planeta passa por uma mudança de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, e a evolução faz parte da lei do progresso. E eu pergunto a vocês, né, e aos ouvintes que estão escutando muito bem ao estudo do ESG2, como é que fica a situação de a gente ver tantas desigualdades sociais? Rosana, é para ti? Tantas desigualdades sociais, tanta miséria, tanta fome, e a gente está progredindo desse jeito? E a violência, como é que fica? Será que não tem algo errado? Será que o Senhor das Estrelas não mudou alguma coisa aqui na Terra? O que foi que houve para a gente passar por tudo isso? Diz aí, Rosana. Eita, realmente a gente pensa muito nisso, né? Como pode, né? A gente está vivendo, às vezes, num mundo que a gente, às vezes, nem entende o comportamento das pessoas, né? O porquê que elas estão desse jeito, mas a gente sabe que nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para a nossa evolução, né? Para a gente trabalhar algum aspecto em que nós precisamos evoluir, ou até, né, Fran e demais, que a gente precisa auxiliar aos outros a evoluir, né? Então, todas as situações que ocorrem, elas são necessárias para aquele grupo de pessoas que ali estão.
por mais desafiadoras que sejam, né? E a progressão ela é sempre contínua, né, Fran? A gente nunca está parado, né? A gente está sempre evoluindo. Então, todos os fatos que acontecem, mesmo os mais absurdos, né, são realmente para a evolução das pessoas que ali estão. Então, nada é por um acaso e nada é sem motivo, né? Tudo tem um porquê. Quer dizer que não existe acaso não, né, Rosana? Nunca, sempre existe uma necessidade, né? Por isso que ocorre daquela forma. Muito bom. Gente, e dando continuidade, a gente pode perguntar, a gente pode progredir? Será que a gente pode progredir numa existência só, para eu não precisar mais reencarnar, nem passar pelas dores do nascimento, nem passar... Será que eu posso progredir e pronto, só numa existência? E aí? E aí, Alessandro, o que tu acha da nossa conversa? A gente pode progredir só numa existência? Eu acho que não seria algo impossível, mas para nós é muito difícil. A gente precisa de várias existências para poder evoluir, porque são muitas experiências que a gente precisa passar. Então, assim, para vir com todo esse arcabouço de conhecimento, né? Teria que o véu do esquecimento ser rasgado para poder a gente chegar aqui e evoluir de uma vez só. Então, acredito que não é impossível, mas acredito que para nós é algo que a gente precisa vir muitas vezes ainda para poder ter essa graça de não precisar mais reencarnar, né? Muito bom. A gente vê até mesmo, Alessandro, o exemplo de Maria de Magdala, né, ou Maria Madalena, como preferirem, que é um dos espíritos que evoluíram muito, ela deu um salto quântico numa encarnação só. O exemplo de Paulo e tantos outros, Paulo que também tinha uma visão cercada do mosaísmo, né, de trazer as reminiscências de Moisés, das leis duras, e que ele se modifica quando encontra Jesus na estrada de Damasco, quando muda a posição de ver que o mestre da luz, ele estava ali, junto dele, e aí ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele deixa de ser de ter servos para ser um servidor do Cristo, da ideia cristã, de melhoria, de conhecimento, de reforma íntima, de reencarnação, de tudo isso que a gente carrega aí há muito tempo e a gente não sabe se elevar. Fala, Alessandro, pode continuar. Levantei a mão porque você falou de Maria de Magdala e como eu estudei com você no passado, eu sei da sua intimidade com essa personagem, né? Então, assim, com essa persona. Então, assim, realmente, é preciso, eu acredito que, como você falou, é preciso ter um momento de extrema intimidade, de uma experiência muito pessoal, porque como você deu esses dois exemplos, né? Citou Maria Magdala e Saulo, que virou Paulo. Foi um momento ímpar, né? Foram personas que tiveram momentos ímpares com a pessoa do Cristo, com a experiência de experienciar o Cristo para que esse salto quântico acontecesse. Nós temos essa oportunidade de conhecer a história deles, porque eles não se conheciam, né? Eles não tinham essa experiência anterior. Cada um conhecia os profetas. E nós temos, além dos profetas citados, nós temos a história de cada um deles. Então, nós podemos, nessa encarnação, sim, dar esse salto quântico. Sabemos das dificuldades que a vida terrena nos impõe. Remete, né? A gente sabe que isso é possível, né? Apesar das dificuldades. Muito bom, Alessandro. Fala aí, Daci, querida. Olá, boa noite. É um prazer tê-los aqui no nosso programa. E esse tema de progresso, a lei do progresso, é uma coisa muito interessante. Como no Livro dos Espíritos, a Juliane muito bem falou sobre o Livro dos Espíritos, sobre a questão do progresso, e tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, que é a questão de 781, que fala sobre se é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso. Né? Aí ele diz que não, mas pode entravar algumas vezes. Fazer alguma coisa que entrave, mas não pare. Aquela coisa
que fica travada. E ele pergunta mais: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retardar? Ele diz: pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então, muito interessante isso, que não é que Deus vá lá e com a mãozinha castiga, mas o próprio progresso, ele vai e empurra. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito, muito interessante nesse sentido da questão do progresso moral. Progresso intelectual não, mas o progresso moral. A humanidade está numa situação muito complicada em relação à questão do progresso moral. O que vocês pensam nisso enquanto estudantes da doutrina espírita? Não existe resposta feita, mas o sentimento de poder estar vislumbrando, está sendo tirado o véu com o conhecimento dessas possibilidades e dessa realidade. Olha aí, todo mundo quer falar. Vamos lá, Alessandro, depois a Ana, show. Eu fiquei com o progresso moral, falei pouco, mas é porque eu tenho as minhas considerações. A gente tem toda uma história, né, que a gente percorreu para chegar até aqui, e os livros contam, a doutrina espírita nos auxilia muito nesse processo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas. Nós somos aquilo, o suprassumo, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades, apesar dos horrores, apesar de, às vezes, parecer que nós estamos retrocedendo, nós estamos vivendo a melhor fase, porque nós temos uma luz, nós temos, além da referência do Mestre, né? Além desse farol que é o Mestre Jesus, nós temos também a questão da doutrina espírita, que nos traz isso. Quando a gente pensa em esmorecer, aí vem, para quem abre a porta, para quem quer, aí vem uma quarta-feira, como para nós, que eu estou aqui longe, eu estou na Serra, né? Estou em Mulungu, aí vem uma quarta-feira, às 7h da noite, e a gente tem aqui o acesso à internet, que não existia há 20 anos atrás, da forma como é hoje, e eu posso estudar a doutrina espírita com várias pessoas. Nós temos uma amiga de Fortim, então, quer dizer, o Ceará está conectado aqui, numa sala, para falar sobre a doutrina espírita, para entender os ensinamentos de Jesus, para evoluir moralmente, eu digo até intelectualmente, e quiçá a Rádio Cuscuz com o Espiritismo, essa aula, esse momento desse programa, alcança quantos países nós podemos alcançar através das ondas da internet, da frequência da internet. Então, assim, para mim isso é evolução, nós estamos no melhor momento. Eu costumo dizer aqui até para o Rômulo, e já foi momento de discussão entre nós aqui, que nós precisamos acreditar nisso. Nós estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas. Tudo que você quiser estudar, você tem na internet, do bom e do ruim. Você escolhe. Então, isso é moral. Você escolhe o que é o progresso moral na sua vida. Então, você pode dar, como a Fran falou, esse salto quântico, é isso. Você buscar. Agora, buscar o quê? Buscar o caminho certo. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir? Se não souber para onde eu quero ir, qualquer caminho me leva a lugar nenhum, né? Ou a qualquer lugar. Então, eu sei para onde eu quero ir. Então, isso para mim é um progresso moral. E isso a doutrina espírita vem me auxiliando, por mais que eu seja lento nos meus passos, mas eu sei que eu não estou retrocedendo, porque a doutrina está me auxiliando nesse processo. Fala, Ana Cláudia. Bom, pegando ainda o gancho do Alessandro, né? A Ana Cláudia existe em 2 momentos. Um antes de conhecer o Espiritismo e o outro depois. Antes de conhecer o Espiritismo, né, eu jamais tinha observado a minha consciência. Então, tudo que eu pensava, que eu fazia, que eu achava, né, era aquilo que eu tinha aprendido na convivência. Quando eu conheci o Espiritismo, que já não faz tanto tempo assim, a minha consciência começou a me alertar. Não foram os orientadores, não foram as palestras, né? Não foram os livros,
Mas a minha consciência começou a me alertar o que era certo e o que era errado, o que era fazer o bem e o que era fazer o mal. Então, instintivamente, foi havendo uma mudança que hoje eu olho para trás e penso assim, onde era que eu estava antes de conhecer a minha própria consciência, né? Então, hoje eu sei que determinadas coisas que a gente faz, elas estão sendo induzidas pelo orgulho. Então, eu já passo a refletir que aquilo não é algo que eu tenho que carregar. Às vezes, o ego fala muito mais alto, e aí eu paro e penso e digo assim, não, isso não faz parte da Ana Cláudia Nova. A Ana Cláudia Nova não trabalha mais com isso. Então, o estudo ele serviu justamente para isso, para ir abrindo a nossa mente, para ir abrindo a convicção de que nós estamos aqui para progredir. Inclusive, eu tinha até uma frase bem antiga que eu falava, que hoje eu tenho pavor essa frase, que eu dizia assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Pelo amor de Deus, eu não quero morrer assim. Eu quero melhorar todos os dias, nem que seja um pouquinho. Tu ainda está vivendo na síndrome de Gabriela, né? Que a gente conhece, eu vou nascer assim, vou morrer assim. Olha aí, Paloma, essa foi para ti. Tirei uma piada tua, tá? Fala, Iraci, querida. E me digam, também, hoje eu estou cheia de perguntas, né? Sobre o sentimento de vocês quando começaram lá no EG 1. Como é que vocês veem o progresso de vocês? A Ana Cláudia já falou. Como é que vocês veem esse crescimento? Valeu a pena estar estudando? Está valendo a pena estar estudando? Certo? O que afetou vocês? O que levou vocês a continuar? Porque nem sempre as pessoas continuam, né? O que leva vocês a toda quarta-feira estarem reunidos há mais de um ano? Porque antes teve o EG 1 e agora vocês estão no EG 2. Então, o que leva vocês a quererem esse progresso? A pergunta... Fala, Ju. Pronto, vou começar. E eu comecei no app, né? Não foi no ESD 1. Comecei no app, então já tem aí mais de... né? Mais tempo. E assim... 2 anos. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Eu sempre tive muita curiosidade, né? Então, assim, como eu estava até lendo no texto, né, me preparando aqui para conversar hoje sobre isso, e ele fala exatamente que a humanidade passa por essas fases da curiosidade, mas a curiosidade não dura para sempre, né? Então, depois a gente vai aprofundando. E eu acho que é isso, né? Isso que aconteceu comigo. Eu tinha essa curiosidade, anseio por algumas respostas que fui encontrando, né? E ali me identificando. Né? E hoje, assim, sinto vontade cada vez mais de estudar, de conhecer, né? E aí o desafio é colocar na prática, né? E a gente vai, cada dia que a gente vai estudando, vai se aprofundando, vai buscando isso. É esse progresso, progredir, né? Legal, Ju. E tu, Alessandro? Eu também comecei, igual a Juliana, comecei no app, estudo preparatório para o Espiritismo, né? E foi com a Sérgia, com o Mauro, foi muito bacana. Lembro de todos vocês aí, né? Aí depois o ESD 1, com a Iraci, com a Fran, e acho que é a Sandrinha, né, Sandrinha? Uhum. Sandrinha no ESD 1. Eu comecei a frequentar o Lar dos Humildes, aí na Parangaba, na Osório de Paiva, em 2018. Foi um processo, porque eu vinha de uma outra denominação, com várias coisas bem travadas na mente, várias crenças limitantes e tudo mais, vários adjetivos que não, né? Você nem dizer para você. Não cabe agora. Né? E assim, como a Ana falou, achei muito, muito bacana, porque conversa comigo. Eu falo isso muito para as pessoas. Eu acredito que Deus mora na minha consciência. Então, assim, eu venho provando, bebendo dessa fonte já desde 2018, com a minha morosidade, com os meus questionamentos, com as minhas dificuldades,
Hoje, quando a gente, por motivo de trabalho, como ontem, né, a Rosana e o Desi sabe que eu faltei na aula ontem porque eu fiquei no prego na estrada, mas vim fazendo de tudo para poder chegar no horário, porque tínhamos que ter uma reunião para o evento de hoje e tudo mais. Sabe aquela saudade? Vai batendo aquela saudade, vai criando aquela falta de assim, poxa, o que foi que eu perdi, né? O que é que estava faltando para o meu dia de hoje para ficar mais completo? Porque o dia, assim como das pessoas que estão nos assistindo, o dia é muito pesado para quem está na vida de adulto, no dia a dia, nos corres do dia a dia. A vida tem sido muito... exigindo muito de nós. E aí a gente precisa desse oásis. Então, eu tenho encontrado dentro da doutrina, dentro dos estudos, esse oásis. Não como uma muleta, mas sim como um refúgio, como um auxílio para que essa evolução, para que esse aprimoramento aconteça na minha vida. Então, assim, para mim tem sido maravilhoso, maravilhoso. Do EP, do ESG1, do ESG2, e eu tenho fé que eu vou conseguir chegar no mais longe que eu puder. Fala, Ana Cláudia. Vou voltar na pergunta da Iraci, que ela perguntou inicialmente como é que a gente conheceu o Espiritismo, né? Eu conheci o Espiritismo de uma forma bem interessante. O livro do Marcel Souto, que ele falava do filme do Chico Xavier, né? Ele disse que um dia, na leitura, ele disse que um dia ele se sentou lá na casa do Chico e a roupa dele estava toda molhada. Então, ele achou que tinha uma goteira, alguma coisa estava molhando a roupa dele. E ele se deu conta de que ele estava chorando, né? Assim aconteceu comigo. Eu conheci o Espiritismo antes mesmo do estudo acontecer. Eu fui visitar uma casa espírita e eu cheguei lá, despretensiosamente, me sentei e daí a pouco eu me dei conta de que eu estava chorando, né? E eu venho de uma família extremamente católica e eu me dei conta de que o meu lugar era ali, que era ali que eu deveria estar. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar, comecei a compreender a doutrina como ela deve ser. Gratidão, Ana Cláudia. Fala, Iraci. Muito falante hoje, né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para os facilitadores, né? Falaram os estudantes e os facilitadores aí só olhando. E aí é uma pergunta assim, que vou fazer a mesma pergunta que eu fiz sobre a questão do como é que vocês se veem hoje. Quando vocês começaram, que eu acompanho mais ou menos cada um de vocês. O Idelci mais de perto, que é meu irmão, aí esse eu conheço. Mas como é que está acontecendo esse progresso? Essa questão da transformação moral, sabe? Qual é a visão? Porque tem a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que fala qual o maior obstáculo ao progresso? Nosso progresso, não o progresso intelectual, mas o progresso moral, né? Ele fala o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre. E, à primeira vista, parece dar esses vícios um redobramento de atividade. Então, eu sei porque a gente, pelo menos eu, quando eu ingressei no Espiritismo, eu vinha muito da academia e a gente sabe que pensa que conhece alguma coisa, né? E depois descobre que não conhece nada. Mas, não falando de mim, como é que vocês aceitaram o convite para serem facilitadores? Foi por persuasão ou achar que teriam que contribuir para a doutrina espírita? Olha aí, olha, como diz, o rabo de foguete. Pergunta bem capciosa, né? Como diziam os estudantes. Vou começar, viu, Desi? Eu vou te falar que, assim, eu acho que a gente, quando começa a trabalhar, né, dentro da doutrina espírita, é meio parecido quando a gente descobre a doutrina, né, como importante para a gente.
naturalmente acontece. Acho que a gente vai se preparando para isso, né, sem nem perceber, né? Então, acaba acontecendo de, na hora que você pensa, acho que está na hora de contribuir mais um pouquinho, e a gente acaba tendo chamado também, né? Tem um chamado aí junto com esse momento da gente. Foi assim que aconteceu comigo, né? Eu estou estudando, eu sou estudante, acho que todo mundo é estudante eterno, né? Eu também sou. E chegou o momento que eu acho que eu estava já, olha, eu acho que está na hora de contribuir, né, com o conhecimento que eu estou adquirindo para as pessoas. E aí eu fui chamada, né, para poder contribuir. Estou fazendo isso com muito orgulho no bom sentido, tá, gente? Com o orgulho no sentido de prazeroso. É prazeroso transmitir a informação que a gente tem dentro do nosso coração. Então, eu acho, Iraci, para responder a sua pergunta mais de forma prática, eu acho que a gente é convidado sempre, né? É muito difícil a gente entrar para esse momento sem um convite, mas a gente acaba sendo preparado. E quando acontece, a gente é assim, uma surpresa sempre maravilhosa. E foi assim comigo. O desafio maior é praticar o que a gente divulga, o que a gente fala. Isso aí é o desafio maior. Por quê? Porque muitas vezes você está vendo aquele tema e diz, oh, meu Deus do céu, eu ainda não alcancei isso aqui. Mas eu estou tentando melhorar. E eu fico muito, muito feliz que tanto a Rosana como o Russo, há 3 anos atrás, eram meus alunos, quer dizer, eu estava numa coisa de facilitador deles. E hoje está comigo, né? Fazendo um trabalho que eu fiz. Isso aí é muito. Para mim, é o maior presente que Deus me dá. Né? O Russo, há anos atrás, e Rosana, anos atrás, eram minhas alunos. Hoje, são meus colegas. Isso daí é o intuito do estudo do lado dos humildes fazer isso. A gente sempre vai nesse ciclo. Por quê? Porque um dia a gente vai desencanar. Por isso que tem que ter pessoas novas para fazer esse trabalho. Obrigada. E aí, Françoise, quer fazer mais alguma pergunta? Não, tá tudo ok. Vocês já falaram demais sobre o progresso, né? E a gente vê, só para a gente arrematar, a gente falar da lei de progresso requer de nós uma atenção muito grande, justamente porque quando aqui o mestre esteve, ele falava, ele estava entre todos os doentes, entre todos os aflitos, entre todos aqueles que necessitavam de uma palavra amiga, para que houvesse realmente o progresso da humanidade. Então, a gente vê que o progresso pessoal, ele difere muitas vezes do progresso intelectual, do progresso moral, que a gente tanto estuda para que a gente possa crescer, né? Nisso requer o quê? O livre-arbítrio, que foi muito bem comentado, acho que no início da fala de vocês, que a gente tem escolhas a serem feitas, que muitas vezes não são feitas, que a gente prefere ficar na comodidade, na inércia e muitas vezes até na ociosidade, ao invés de realmente procurar progredir. Então, esse progresso que a gente tanto falou e esmiuçou aqui, tanto da vida de vocês, como também do tema que foi estudado por vocês no EG2, é interessante para que seja visto pelos ouvintes que estão nos escutando, que é necessário a gente progredir sempre. Eu acho que uma fala da Juliane no início, ela falou muito bem que o segredo de tudo isso é conhecer a nós mesmos, né? Tu usaste a frase de Sócrates, quando ele fala do conhece a ti mesmo, que nas nossas vivências hoje nós possamos fazer de que cada conhecer a gente um dia de cada vez, na melhora, na reforma íntima, sem martírio. E aí a gente pega lá Santo Agostinho, quando ele nos fala que o seguinte, que a gente antes de dormir
faça o exame de consciência de o que eu fiz bom de hoje, o que eu não fiz, o que eu preciso melhorar, o que é necessário para a minha evolução. E se todos os dias a gente fizesse exame de consciência necessário, muito necessário para o nosso dia a dia, o que acontece? A gente vai evoluindo, sem ter que sofrer tantas dores no futuro, porque o homem bom de hoje, gente, já foi a peste de ontem, e o homem e as pestes de hoje serão os homens bons de amanhã, né? E esse vai e volta, como o Idelci também colocou aqui, que essa ida e vinda das nossas... Ora estamos aqui como pais, ora estamos como mães, como educadores, ora estamos como alunos, e esse frenesi de ir e vir que a gente tem nas nossas encarnações é que nos faz progredir sempre. Então, a gente volta à frase do túmulo de Kardec, quando a gente diz nascer, renascer, desencarnar, né, para quem não sabe, e progredir sempre. Tal é a lei que nos está condicionada, lei de Deus, que está condicionada à nossa evolução. Que maravilha. É contigo, Paloma. É comigo mesmo. Vamos finalizando nosso cuscuz de hoje com o coração repleto de luz e gratidão. E nada melhor a gente fazer o quê? A nossa prece final. Já está, olha como o negócio estava tão bom que eu estava pensando em prece inicial. Isso mesmo. Prepara a tua coberta, menino. Pega a tua rede velha, corta os bichos aí e vamos dormir, que já vem chuva. E é chuva para mais de metro. Bora para a prece final. Eu gostaria de chamar a Juliane para a nossa prece. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, buscar a nossa sintonia com a espiritualidade, nesse momento, acalmar os nossos corações. Querido Mestre e amigo Jesus, nós te agradecemos hoje por esta oportunidade, este momento tão rico de conhecimento. Nós te agradecemos pela ajuda que certamente tivemos dos nossos amigos, mentores espirituais. Agradecemos por todos que estão aqui hoje, nos ouvindo nesse momento. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude na nossa caminhada, que nos fortaleça, nos ajude a enfrentar as nossas dificuldades que certamente teremos, né, no caminho do nosso progresso. E que cada um, né, sinta-se tocado a compreender mais, a estudar, a conhecer melhor os ensinamentos que tu deixaste para nós, Senhor. Nós te pedimos que olhe por cada um dos nossos irmãos que hoje se encontram nas ruas, neste dia, nesta noite de chuva, que não tem um lar, que não tem uma casa, que possam, de alguma forma, encontrar algum tipo de consolo, algum tipo de conforto nesta noite. Acompanha-nos, Senhor, sempre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, como bem sabemos, próxima quinta tem mais Cuscuz com Espiritismo. Uma ótima semana a todos. Hoje é o Dia Internacional da Família, né? Para você que tem família, seja afetiva, seja espiritual, você não está só, meu filho. A minha família espiritual é igual a família italiana do século XIX. É gente que não acaba mais. Chega, eu sinto a lotação aqui no meu quarto, eu tenho que botar o quê? Um puxadinho para eles. E vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão, que o tempo, Sueli, está passando. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Eu acho que esqueci de alguma data importante. Não, próxima quinta eu falo. Pois um beijo a todos, um cheiro e um cuscuz com queijo. Tchauzinho, tchauzinho, e vamos pela lei de progresso nessa nada, mole encarnação, com um sorriso no rosto, e levanta a cabeça, se na coroa cai.